A gente precisa tomar muito cuidado em separar as coisas. Você tem que ter uma noção de que você pode se inspirar nas pessoas, se inspirar em histórias, se inspirar em situações aí de superação. Agora, de maneira alguma, a gente pode, de alguma maneira, tentar muitas vezes se espelhar ou espelhar nossa vida baseado nessas pessoas. E eu vou explicar por quê. Cada pessoa tem sua realidade, cada pessoa tem ali sua trajetória, sua caminhada, suas vivências. Então posso me inspirar? Posso. Se eu vejo alguém que alcançou algum objetivo na vida, algo que eu desejo para mim, e quando eu falo aqui no canal, geralmente eu deixo isso muito claro. Pode ser objetivo financeiro, alcançou ali um bom emprego, uma boa carreira, conseguiu construir um negócio de sucesso, ou pode ser mesmo familiar. Alguém conseguiu construir uma boa família, conseguiu um casamento muito bom, de fato real, né? Não aquele casamento fake que você vê por aí a pessoa fingindo que é feliz. Então, assim, como eu quero alcançar um objetivo, eu posso me espelhar naquela visão, naquela vida, mas nunca, de alguma maneira. Aliás, eu posso, como eu falei para vocês, me inspirar. Agora, me espelhar nem sempre é uma boa ideia. Até porque cada um tem um processo, cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua ideia de vida e também tem a sua mentalidade. Uma coisa que eu estava observando, eu lido muito com concurso público, estava observando uma coisa curiosa. Eu vi alguns canais falando de uma pessoa, uma mulher que, assim, foi aprovada em vários concursos, concursos tops, realmente concursos enormes, grandes, que pagam muito bem, dificílimos, que muita gente concorre e poucas são aprovadas, porque é muito difícil mesmo, carreiras fiscais, eles são carreiras topo ali mesmo, altíssima, e ela passou em vários concursos, e na maioria deles, nos mais tops do Brasil, passou em primeiro lugar. E aí eu vejo canais trazendo ali relatos sobre ela, falando, entrevistando ela, outros canais reproduzem, falam sobre ela e explicando que essa pessoa ela conseguiu isso e aquilo, vamos ver o método que ela usou. Beleza, é louvável você tentar, como eu acabei de falar, se inspirar em alguém, uma pessoa que passou em primeiro lugar, carro que você deseja, ou a inspiração que você tem para alcançar a carreira pública. Mas tem um porém. Você vai observar a história dela, ela é uma história fora da curva. Por quê? Ao contrário de muita gente, ela tinha condições de estudar integralmente. Ou seja, ela tinha uma família que dava condições para ela estudar integralmente. Mérito dela, parabéns para ela por ter uma família assim. Outro ponto, pelo que eu vi dos relatos dela, ela estudou em boas escolas, boa faculdade, tem uma boa base educacional. Outro ponto relevante também é que a gente percebe nitidamente que ela tem um cérebro fora da curva. Ela não é uma pessoa comum, é uma pessoa mediana. Ela tem um cérebro fora da curva. Então pensa comigo, uma pessoa que tem um cérebro fora da curva, é justo comparar com pessoas que são medianas, pessoas que medianas no sentido, não estou aqui falando pejorativo, mas no sentido realmente de média, todo mundo mais parecido ali, todo mundo pensa mais parecido. Porque a gente sabe que na humanidade tem gênios, pessoas que têm ali a mente fora do padrão, que vão pensar fora do padrão, superdotado, superdotada, né? Aquela coisa toda. Enquanto tem pessoas que têm a mente média, todo mundo muito parecido ali. Então não dá para comparar pessoas que têm uma mente fora da curva com pessoas que têm a mente mediana. E se essa pessoa com a mente fora da curva tem possibilidades de estudar integralmente, ou seja, o dia inteiro ela estuda ali, tem condições para estudar integralmente, sem precisar se preocupar em trabalhar, se preocupar com filhos, se preocupar com esposa, marido, de maneira alguma eu quero tirar o mérito dela, ela tem um mérito dela sim, porque ela aproveitou as condições que ela tem, o que ela tinha, o que ela tem, para poder conseguir o que ela quer. Isso é mérito dela. Isso é mérito. Tem pessoas que têm condições e estão se lixando para esse tipo de coisa. Mas para que você entenda o seguinte, a gente deve sim se inspirar. Poxa, ela foi aprovada em concurso, eu também vou, eu quero ser aprovado. Agora, será que é correto eu me espelhar, achar que eu vou alcançar os mesmos resultados dela, exatamente igual a ela, nas minhas condições? Se eu sou uma pessoa que trabalho aí na escala 6 por 1, eu sou uma pessoa que tem filhos, tem família, tem esposa, tem marido, sou uma pessoa que eu tenho ali, eu sou uma pessoa com um cérebro mediano, não sou um gênio, uma pessoa intelectual. Será que eu consigo realmente alcançar os mesmos objetivos e resultados dela? O objetivo eu posso alcançar. Algum objetivo. Agora, será que igual a ela, no mesmo nível que ela, mais rápido igual a ela, nas mesmas condições que ela? Pouco provável. Basta comparar uma pessoa que não tem que trabalhar e estudar, tem poucas horas no dia para estudar, para alguém que estuda integralmente. Isso já faz uma diferença, claro, considerando que as mesmas pessoas têm a mesma dedicação. Porque, obviamente, é necessário ter a mesma dedicação. Não adianta a pessoa ter tempo para estudar e não estudar. Considerando a mesma dedicação das duas, ambas
com a mesma dedicação, só que uma tem o dia livre para estudar e a outra não tem, será que é justo eu comparar essas pessoas e esperar o mesmo resultado? Soma isso, uma pessoa que tem o tempo livre e ainda tem um cérebro acima da média. Se fosse do outro lado também, a gente poderia fazer outra ponderação. Não, a pessoa não tem o mesmo tempo de estudo, mas ela tem uma mente acima da média. Isso ajudaria ela, mesmo com pouco tempo. Agora, quando a pessoa tem pouco tempo, muitas responsabilidades, trabalho e tudo mais, e mais um cérebro normal, natural de ser humano qualquer, mais uma vez, que não é pejorativo não, tá? Nós temos um cérebro geralmente bem parecido de maneira comum, poucos são acima da média. Então pensa comigo, é justo comparar e achar que vai conseguir o mesmo resultado da mesma maneira? Não. Então por isso eu digo, é importante entender isso. Eu posso sim me motivar, eu posso ali enxergar aquela pessoa como uma pessoa que é um alvo que eu quero alcançar. Agora espelhar é algo que é difícil fazer. E aí você pode levar isso para vários exemplos do seu dia a dia, da sua vida, na família, no seu trabalho. Você pode levar para vários aspectos da vida essa questão de espelhar. E você vai perceber que você espelhar não é algo recomendado. Você vai perceber muita coisa errada no espelhamento. E outra, muitas vezes você vai se espelhar em alguém que você acha que está fazendo certo, daqui a pouco você descobre que aquela pessoa ela fez algo errado também. Não estou dizendo que é o caso dessa pessoa aí, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Não estou dizendo não. Mas, falando em concurso, é uma área que eu acompanho muito. Teve um caso recente descobrindo fraudes em concurso, que uma candidata, né, que está sendo investigada aí, ela passou em várias provas de concurso. E aí ela é considerada gênio do concurso. E aí descobriram que ela estava envolvida numa fraude. Então, assim, quantas pessoas geralmente não se inspiraram nessa pessoa? Nossa, a pessoa é um gênio. E aí descobriram que ela realmente, na verdade, ela era uma fraudadora. Em outros casos do Brasil afora, em outras situações aí, pessoal que são ricos aí, milionários, e daqui a pouco o federal bate na porta, descobre que está desviando dinheiro, que está com lavagem de dinheiro, uma série de coisas. Então espelhar, às vezes, nem sempre é possível e nem sempre é recomendado. Por isso que eu costumo falar aqui nesse canal. Você tem que criar a sua trajetória, criar a sua jornada, criar a sua estrada, tem que criar o seu caminho, traçar o seu caminho. Não fique olhando para o outro e achando que vai espelhar a vida no outro, vai fazer. Não, trace o seu caminho. Cada um traça a sua maneira, cada um tem um objetivo. Cada um tem seu sonho, cada um tem seu pensamento, sua ideia, sua realidade. E trabalhe em cima dela. Se você tem alguém como referência naquilo que você quer buscar, continue mantendo ela como referência no sentido de alcançar o objetivo. Agora não tente espelhar. Você pode perguntar para essa pessoa o que ela fez, até falei em vídeo anterior sobre isso, né? O que você fez para chegar até aqui? Tente entender se algo que ela fez você pode fazer, ou algo parecido, ou algo próximo. Agora espelhar, como eu acabei de falar, é quase impossível, porque essa pessoa tem o caminho dela, a trajetória dela, a vida dela, o pensamento dela, tudo. Cada ser humano é um ser humano. Então fica essa lição. Você se inspire nas pessoas, mas tente não espelhar, porque quase sempre um espelhamento vai te mostrar algumas coisas. Primeiro, que a pessoa que você se espelha muitas vezes, ela ela teve condições muito diferentes das suas, boa ou ruim, ou você pode descobrir também que a pessoa que você se espelha, na verdade, não é alguém que fez a coisa certa. Ela diz que fez a coisa certa, aparentemente fez a coisa certa, mas não fez. Ou o contexto dela é outro, enfim. É importante refletirmos sobre isso. E aqui eu trago meu ponto de vista sobre esse assunto. Eu quero saber o seu, coloca nos comentários. Você já pensou sobre isso? Você já olhou pessoas com carreiras que você quer seguir, prósperas, enfim, conseguir o objetivo e você não consegue, você se espelha nessa pessoa, você só se inspira. Já parou pra pensar nisso? Se você se inspira ou se espelha, ou faz os dois, você se espelha e inspira. Não tô dizendo que isso é uma regra, mas o nome já disse, né? Ponto de vista. Esse é meu ponto de vista sobre esse assunto. Você tem o seu, quero seu comentário aí. Até por isso eu vou dizer o seguinte, nem sempre isso aqui é 100% verdade. Você pode, de repente, se inspirar em alguém e se espelhar nessa pessoa. Uma pessoa que você conhece. Por exemplo, sua mãe, seu pai, uma pessoa ética que está do seu lado. Eu mesmo tenho uma grande ética que eu carrego da minha mãe. Fui criado com a minha mãe. Uma pessoa muito ética, uma pessoa muito correta, com seus erros, claro, né? Uma pessoa muito correta, ética, corajosa. Então eu carrego princípios dela comigo. Eu admiro ela e me inspiro nela também. Me inspiro e me espelho nela em algumas coisas. Coisas boas, obviamente, né? Mas não dá pra me espelhar em tudo, porque tem coisas que se fosse espelhar nela, eu não estaria onde estou hoje. E faz parte. Quero saber a sua opinião sobre isso. Em quem você se inspira, em quem você espelha. Coloca nos comentários, quero saber. Quero a sua participação pra gente entender melhor esse universo, né? Porque o ser humano é muito complexo e
A gente muitas vezes precisa sim se inspirar ou se espelhar. Ou às vezes é mais interessante se inspirar sem se espelhar.